Boa noite. Só para esclarecer, não estou ouvindo nada. É o problema meu ou é porque ainda não estão falando? Boa noite, boa noite. Vocês estão me ouvindo agora? Agora nós estamos. Muito bem. Então, boa noite a todos, pessoal. Sejam bem-vindos, né, a mais uma aula do curso de Excel básico. Vamos lá, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Abrir aqui o nosso Google Sala de Aula, né, para a gente verificar as atividades. Até o momento a gente postou 2 atividades, né? Atividade de número 1, com o desenvolvimento, né, das atividades da página 70, despesas do semestre. Ontem a gente replicou essa mesma atividade, né, a gente fez ela novamente, né. Depois nós fizemos alguns exercícios com gráficos, né, inclusive eu compartilhei com vocês um novo material, né, que é essa apostila de informática básica oficial, né, na qual nós desenvolvemos, na aula de ontem, essa tabela aqui, essa planilha, né, que é um comparativo de preços de supermercados. Utilizamos a função mínimo, né, para verificar aí o menor valor entre os supermercados A, B e C, e no final nós fizemos a inserção desse gráfico, né. E no segundo momento eu repliquei os mesmos exercícios que a gente já praticou no celular também, tá? Vimos que no celular a questão de algumas configurações, principalmente com relação a esses eixos, né? O que são esses eixos? São esses valores que ficam na parte inferior do gráfico. Essas configurações, elas não são possíveis fazer via mobile, né? Mas o restante das configurações, colocar título, modificar as cores internas e externas do gráfico, trabalhar com a legenda dos gráficos, né? Tudo isso é possível fazer do celular, né? Inclusive trabalhar com aquelas funções média, máximo, mínimo, né? Para calcular aqueles valores que a gente trabalhou nessa planilha aqui, ó, despesas do semestre, ok? Aí ficou para que vocês fizessem, desenvolvessem, né, essa planilha, Empresa Nacional S.A., juntamente com esse boletim escolar, né, Notas de Alunos, Disciplina Excel. Hoje nós estaremos vendo uma função, essa função é a função SI, né, é uma função lógica dentro do Excel que trabalha com critérios, né, e aí a gente vai trabalhar essa tabela para eu explicar melhor para vocês, tá? Vamos fazer. Enquanto eu abro o Excel, se vocês tiverem alguma pergunta sobre algum exercício que a gente já fez, fique à vontade para perguntar, tá? Ok, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui um pouco o zoom. Ok, então notas de alunos, disciplina Excel, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selecionei as linhas que eu quero, né, as colunas. Vou vir aqui e clicar nesse botão chamado mesclar e centralizar, né, que está aqui dentro de página inicial. Ok. Notas de alunos, disciplina Excel. Aluno, nota primeiro,
BIM, primeiro bimestre. Nota, segundo bimestre. Aqui você pode perceber que eu vou trabalhar com a largura, né? Aumentar a largura da coluna. Para quem ainda tem dúvida, né, de como altera a largura da coluna, eu posiciono o cursor do mouse entre uma coluna e a outra, né? Não é aqui na célula em si, no quadradinho, mas é aqui na letra, né? Entre uma letra e a outra, e eu clico 2 vezes com o botão esquerdo. Vou tentar entrar. Ok. Boa noite, Ludmila, Eliane, Geraldo, Michele, Alana, Ana Paula. Vamos lá, vamos continuar. Então, você pode deixar dessa maneira aqui, do jeito que está, né, no boletim escolar, ou tentar fazer igual o exemplo, tá? Se você for tentar fazer igual o exemplo, vai ficar feio, né? Você pode perceber que uma coluna está com os caracteres todos aparecendo, né, em um quadradinho só. Esse aqui tem uma quebra, né? Então, se você for fazer a quebra, só para relembrar como faz a quebra, tá? Eu vou deixar ele com essa formatação aqui mesmo. A quebra de caracteres dentro de uma célula, ela pode acontecer dessa maneira, tá? Botão direito em cima, formatar células. Vou clicar na segunda opção lá em cima, de alinhamento. Eu vou marcar essa opção aqui, ó, quebrar texto automaticamente. Clicar em OK, tá? Essa quebra, ele vai fazer a quebra entre as palavras, né? Fazendo com que uma fique embaixo da outra, tá? Aqui não ficou por quê? Porque a largura da coluna e a altura da linha, perceba que eu preciso aumentar, né, para que haja essa quebra, tá? Mas como eu disse, vai ficar feio com essa configuração, então eu vou preferir deixar sem a quebra, tá? Nota, terceiro bimestre. Nota, quarto bimestre. Média e situação. O aluno tem o Adamastor, Alex, Ana Paula, Catarina. Cinco, 7,9, 3, 10. Professor, não fica o zero, né? Depois da vírgula. A gente vai configurar no segundo momento as casas decimais, tá? 7,8, 9,5, 5,3, 2,5, 9. Depois, nota de quarto bimestre. 8,2, 5,5, 1,3, 9,8. Ok, já temos as informações que a gente precisa, tá? Agora vamos configurar, colocar bordas, né? Vou mudar aqui, colocar outro formato de letra aqui, né? Para diversificar um pouquinho, né? Mudar aí do Times ou do Arial, né? Colocar algo diferente. Nota, segundo bimestre. Ok, vou tirar a quebra, né? Para tirar a quebra é só você ir lá de novo, botão direito, formatar células, e aí você desmarca essa opção, né? Dentro de alinhamento, quebrar texto automaticamente. Ok, tá? Vamos lá. Colocar as bordas. Vem aqui do lado direito de sublinhado, tem esse quadradinho, onde tem várias opções de borda, tá, pessoal? Inclusive, eu posso mudar o estilo da linha, eu posso mudar a cor da linha, tá? Vou colocar aqui todas as bordas.
E vou colocar o estilo da linha, eu vou colocar aqui, ó. Interessante que ele pede para desenhar, né? Vou colocar ele do lado de fora. Vou colocar ele aqui também, ó. Ele vira um lápis, né? Que se você passar em cima, ele aplica a configuração que foi selecionada lá em cima, tá? Para voltar ao normal, é só você apertar o ESC no teclado e aí você consegue editar a sua planilha novamente, tá? Então, aqui eu vou colocar preenchimento amarelo. Vocês perceberem que está muito rápido, pessoal, perderam algum detalhe em alguma formatação, pode me perguntar, tá? Pode interromper a qualquer momento. Tem os alunos. Vou colocar aqui uma cor. Ok. Vou deixar tudo centralizado. Deixar tudo centralizado para quando aparecer as respostas aqui, já aparecer tudo centralizado. Pronto. Configuramos aí a nossa planilha, tá? Nós temos que calcular agora a média, né? A média, conforme nós tínhamos visto na aula de ontem, é a soma de todas as notas, né? De todos os intervalos aí, dividido pela quantidade de notas que esse aluno tem, né? Ou seja, são 4, né? Então, ele vai somar 5,5 mais 9, mais 9,5, mais 8,2 e dividir tudo pela quantidade de bimestres, que são 4, né? Então, eu posso digitar a minha fórmula igual média. A partir do momento que eu começo a digitar, tá? Aparece uma biblioteca de funções lá embaixo, tá? Então, eu posso vir aqui, escrever média, abrir parênteses e selecionar as 4 notas do aluno Adamastor, né? Que estão no intervalo de B6, coluna B, linha de número 6, e vão até a coluna E, linha de número 6, tá? Fecho parênteses e aperto Enter. O resultado deu 8,5. Antes da gente continuar a trabalhar com a média, a gente vai aproveitar e configurar a questão das casas decimais, né? Conforme vocês podem notar aqui no material, a gente tem o acréscimo da vírgula e apenas um número decimal, né, após a vírgula, né, uma casa decimal, tá? Então, o que a gente vai fazer? Selecionar. E aqui, ó, dentro da página inicial, na barra de ferramentas, justamente na categoria chamada número, né, conforme estou apontando com o mouse, nós temos 2 botões, tá? O primeiro, aumentar casas decimais, e esse faz com que diminua as casas decimais, tá? Então, vou até aproveitar e selecionar todos, né? Deixa eu até ver aqui no modelo. São todos que fica só com uma casa decimal. Então, vou selecionar todos aqui, inclusive o campo média, né? A coluna média, e vou pedir para aumentar as casas decimais. Nossa, professor, aumentou 2, né? Porque não tinha esse zero ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar para diminuir as casas decimais. Perceba um detalhe muito interessante. A média, se eu der Ctrl Z ou clicar aqui na setinha para desfazer, né? Para voltar, o que acontece na média do Adamastor? Ele fica com 2 casas decimais e atualmente está para 8,05, né? Levando em consideração, né? Olha só, se eu clicar em aumentar de novo, ele acrescenta um 0, né? Então, eu vou diminuir a casa decimal, ou seja, eu vou trabalhar com o arredondamento. Como é que funciona o arredondamento, né? Quando a gente tem um valor decimal acima de 8,5, por exemplo, né? 8,55, 59, o que acontece? Esse número ele é arredondado automaticamente para 8,6, né? Quando eu tenho um número abaixo da fração de 5, né? Ou seja,
8.4, 8.3, né? Aí o que acontece? Ele sempre arredonda para uma casa decimal abaixo desse valor. Né? Então, é assim que funciona o arredondamento. Né? Então, por exemplo, tenho aqui 8,55, tá? Geralmente, o que acontece? O Excel ele vai entender, né? Então, só colocar aqui 8,55, por exemplo, tá? 8,55. Ok? Perceba que eu coloquei uma casa decimal só apenas, né? Então, ele vai arredondar para qual número? 8,6, tá? Se eu colocar aqui um outro exemplo. 8,11 e arredonda para 8,1, né? Ou seja, uma casa decimal abaixo. Ele não vai arredondar para 8,2. Por quê? Porque ele não passou dessa fração aqui de 8,50. Tá? Então, tudo que passa da fração de 50, ele arredonda para cima. Se for abaixo desse valor, ele arredonda para baixo o valor. Então, é assim que trabalha a questão do arredondamento, tanto na matemática como aqui no Excel. Tá? Você pode perceber que eu estou trabalhando só com uma casa decimal. Tá? Então, é aqui que nós vamos aumentar. Estou aumentando a casa decimal ou diminuir para que ele apresente uma quantidade, né? Ou seja, uma casa decimal após a vírgula. Ok? Criei aqui a média na primeira linha, sofri apenas uma vez. O que eu vou fazer? Eu posso fazer de 1 em 1 ou posso aplicar esse aqui para todos, né? A gente já viu ontem que a gente pode trabalhar com a alça de preenchimento automático para que ele entenda que na próxima linha ele também precisa fazer a média do Alex, né? Pegando as notas de primeiro, segundo, terceiro e quarto e dividindo tudo isso por 4, né? Se você clicar em cima da função média, ele não, em momento algum aqui dentro da fórmula, você percebe que foi feito divisão. Mas a média em si, o conceito é esse: somar as notas e dividir pela quantidade de atributos, né? Ou a quantidade de notas, ou até mesmo a quantidade de números que tem aquele conjunto que está sendo analisado. Né? Ok. Eu posso fazer isso aqui também, ó, igual esse valor, mais esse, mais esse, tudo isso entre parênteses, né? Para o Excel entender que ele vai ter que fazer a soma primeiro para depois dividir tudo por 4. Dá na mesma? Sim, dá na mesma. Porém, é mais trabalhoso do que eu trabalhar com a função média, né? Que já faz tudo isso para mim. Ele já soma e já divide por 4, indicando qual que é a média desse conjunto, tá? Então, eu vou vir aqui na alça de preenchimento, vou clicar bem aqui no cantinho do quadrado e arrastar ele aqui para baixo. Ok? Agora só questão de conferir, né? Para ver se está tudo ok. 8,1, 6,7, 3, 9,2. 5, 1,3, 9,8. Ok, tudo ok. As notas, configuração de casas decimais. Agora ficou faltando a parte da situação, né? Que nós podemos inicialmente digitar uma função ou trabalhar com o assistente de funções, né? Que nós vamos, lá na barra de fórmula, chamar ele. Ok? Primeiro, eu vou mostrar digitando, tá? E principalmente para a função se, né, que é o teste lógico que nós vamos fazer em cima da média, quando temos apenas duas opções, que é o aprovado e o reprovado, muito bem, a gente consegue fazer a partir do assistente de fórmula. Mas quando nós temos uma situação mais complexa, onde nós temos mais de duas alternativas para a situação, aí começa a complicar e aí nós conseguimos resolver só digitando a função, tá? Então, eu vou digitar a função da forma mais simples, só com duas situações, tá? Igual,
né? Ou seja, toda vez que você for digitar uma função no Excel, você tem que começar pelo sinal de igual, ok? Igual, e aí eu vou colocar o nome da função, que é o se, tá? Quando eu digito se, ele aparece algumas sugestões de funções que a própria biblioteca do Excel tem, tá? Então, eu posso, ao invés de abrir parênteses, digitar todas essas informações manualmente, eu posso simplesmente clicar 2 vezes com o botão esquerdo em cima da função se, cliquei 2 vezes, tá? E aí ele me fala qual que é a estrutura que eu tenho que manter para conseguir inserir a função se. Né? Então, a função se está me dizendo aqui que eu tenho um teste lógico, tá? Que é seguido de um valor verdadeiro, caso esse teste lógico aconteça. Caso ele não aconteça, ele para o segundo critério, que é o valor se falso. Né? Então, vamos lá. O teste lógico ele consiste em trabalhar com uma das informações que nós temos aqui no boletim. Essa informação é a média. Né? Então, igual se abrir parênteses aqui, eu vou selecionar o meu teste lógico. Né? Quem que vai ser o meu teste lógico? A média do Adamastor. Tá? Eu vou começar por ele, então a média vai ser dele. Tá? Média que representa a coluna F. Ok? Então, se abre parênteses, a média está na coluna F6, que é esse 8,1, for maior ou igual a 7, ponto e vírgula. Tá? Qual é a mensagem que vai aparecer caso a média do Adamastor seja realmente maior ou igual a 7? Toda mensagem que for aparecer de formato de texto vai aparecer entre aspas duplas. Tá? Então, obrigatoriamente, valor se verdadeiro, quando é uma mensagem de texto, eu preciso colocar entre aspas duplas. Tá? Assim como o valor se falso também. Tá? Então, eu vou colocar aspas duplas agora. E aí eu vou colocar a condição de aprovado. Ok? Aprovado. Fecho aspas duplas, ponto e vírgula para separar as condições verdadeira e falsa. Tá? A falsa vai ser o quê? Reprovado. Fecha aspas duplas, fecha parênteses e aperta Enter. Tá? Essa é a função se simples digitada. Eu vou clicar aqui em cima e aqui na barra de fórmulas nós conseguimos verificar o que foi feito. Ok? Então, aqui, deixa eu até mudar aqui. Aprovado de acordo com a média. A média 8,1 é maior ou igual a 7? Muito bem. Aprovado. Caso ele verifique que essa média não seja maior ou igual a 7, ele vem para a condição falsa e aparece aqui no campo situação a mensagem reprovado. Ok? Professor, que complicada essa função se para decorar, né? O que eu posso entender como resumo aqui da função? Primeiro, eu tenho um teste, ele precisa testar para, de repente, dar um parecer. Parecer verdadeiro, parecer falso. Né? Esse teste lógico é feito de acordo com algum dado da sua planilha. Neste exemplo do boletim, é feito com a média, que é 8,1. Né? Então, ele compara. A partir da condição que você colocou para o aluno estar aprovado, né? Ou seja, a média maior ou igual a 7. Ele faz a verificação. Opa, essa média do Adamastor aqui, que está na coluna F, linha de número 6, faz parte, está dentro dos critérios que foram colocados lá no início. Então, 8,1 é maior que 7. Está dentro dos critérios. Então, ele finaliza a função e coloca na tela, né, coloca na célula a mensagem aprovado.
Se não fosse 8,1, fosse abaixo de 7, ele daria automaticamente a segunda condição, que é falsa, informando que o Adamastor estaria reprovado. Tá? Vamos fazer um teste para ver se realmente está funcionando de acordo com o que nós fizemos. Eu vou aqui alterar as notas do Adamastor. Tá? Eu vou colocar 3. Mudei para 3. A média dele também mudou. Perceba que eu não precisei fazer nada de novo. Como eu já apliquei a função, à medida que eu vou alterando os valores das notas, as médias vão se alterando e a situação também, na qual nós colocamos aprovado, também vai ser alterada se cair para o segundo critério. Né? Vou mexer aqui na nota de quarto bimestre, vou colocar 7. Ainda deu uma média de 7,1. Então, vou diminuir aqui. Vou colocar 8,5. Opa! Deu uma média de 6,9. Ou seja, condição de reprovado. Se fosse 7, ainda atenderia o critério, né? Que o critério é média maior ou igual a 7. Beleza, mas como deu abaixo do critério informado, ele fecha a função, né? E aí mostra o retorno informando que esse aluno está reprovado. Ok? Então, está funcionando a nossa função, certo? Deixa eu voltar aqui para o aprovado. Fiz uma vez, professor, sofri para fazer essa função se. Posso reaplicar nos demais? Pode. Pode clicar aqui no quadradinho e arrastar para os demais, né? 2 alunos aí foram reprovados, né? O Alex e a Ana Paula, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou apagar e vou fazer a demonstração de como nós podemos fazer a partir do assistente de inserção de funções, que fica aqui, ó. Dentro de página inicial, tem a barra de ferramentas, tem a barra de fórmulas, onde tem esse botão aqui, ó, representados pelas letras F e X, chamada inserir função. Vou clicar nesse botão uma vez, e aqui dentro você pode escolher quais funções você quer trabalhar. Tá? Lembrando que nessa janela também, nós temos várias categorias de funções na qual nós vamos e podemos utilizar dentro do Excel. Tá? Data e hora, matemática e trigonometria, né, estatística, pesquisa e referência, banco de dados, texto, lógico, informações e funções de engenharia. Nós queremos, cadê aqui, ó, a função se está dentro da categoria chamada lógico, tá? Aqui você vai achar vários, o que a gente precisa é a função se, né? Clica 2 vezes, e aí vai aparecer essa janela aqui, ó. Qual que é o teste lógico? Ou seja, qual que é o critério? O critério é a média. Então, eu vou clicar aqui em cima da média, do Adamastor, que é 8,1, e vou informar para o Excel que essa média ela tem que ser maior ou igual a 7. Ok? Fiz o meu teste lógico. Agora, o valor se verdadeiro. Aprovado. As mensagens que vão aparecer. E reprovado. Perceba que eu não preciso colocar aspas duplas. O próprio assistente de função coloca para mim no final, tá? Então, aqui eu preciso me preocupar em colocar o critério e as mensagens que vão aparecer caso sejam verdadeiros e caso sejam falsos. Clico em OK. Posso clicar na guia de preenchimento automático e aí a função é completada automaticamente. Ok? O que vocês acharam mais fácil? Fazer pelo assistente de função ou digitando a função? Fácil, nenhum. Nenhum.
Mas vocês conseguiram entender ou vocês precisam que eu faça de novo para que vocês consigam compreender? Digitando. Digitando foi mais fácil? Ok. Então, vamos lá. A gente vai fazer outros exemplos também, tá? É importante a gente aprender as duas maneiras, porque, igual eu falei, pode aparecer um outro problema aqui que a gente vai até colocar como proposta para vocês como exercício, que é uma outra situação. O aluno, ele simplesmente não pode estar em apenas dois tipos de situação, aprovado ou reprovado. Ele pode se encaixar em um outro perfil, uma outra situação que a gente vai colocar como recuperação, né? Ou seja, o aluno que tira uma nota entre 5 e 7, ele está de recuperação, né? Acima de 7, aprovado direto. Agora, realmente, se ele estiver numa situação onde ele esteja aí numa condição com uma nota inferior a 5, aí é reprovado direto, né? Mas a gente precisa pensar numa terceira condição para ele também, ok? E aí, a gente consegue resolver somente digitando. A gente não consegue vir aqui no assistente de função e aplicar aqui nesse assistente as três condições. Por quê? Porque aqui ele só trabalha duas, condição verdadeira e condição falsa, né? E aí, a gente entra numa condição, numa função C, que a gente chama de função C aninhada. O que isso significa, professor? Função C aninhada. Significa que você pode trabalhar duas e mais possibilidades a serem testadas dentro desse teste lógico, né? Ou seja, aprovado, reprovado, e o meio termo, que é recuperação, tá? Então, a gente vai colocar assim, ó, se a gente fosse colocar recuperação, podemos colocar o teste lógico assim, ó. Se a média for maior que 7, aprovado, né? Opa, aprovado. Aí o que acontece? Se eu for colocar uma função se aninhada, né? Ou seja, uma função dentro da outra, o que eu vou fazer? Vou colocar ponto e vírgula a partir da primeira condição, ou seja, estipulei uma condição aqui para o F6, né? Para a média e para a condição aprovada, e aí eu continuo digitando novamente, ou seja, novamente clico em cima de média e coloco assim, ó, se a média for menor que 5, ponto e vírgula, esse aluno está reprovado direto. Ok? Menor que 5, reprovado direto. Agora, perceba que eu nem precisei colocar a estrutura lógica entre, né? Ou seja, entre 5 e entre 7. Ou seja, tudo que estiver fora dessas duas condições aqui, ou seja, a média maior que 7 e a média menor que 5, que dá o status de reprovação direta, ele vai estar em qual tipo de situação? Recuperação. Tá? Então, primeiro, eu trabalhei o aprovado, de forma isolada, só para ele. Tá? Depois, eu abri uma outra estrutura C e, de novo, em cima da média, eu fiz um teste. Esse teste lógico é média menor que 5. Se a média for menor que 5, realmente, ele dá a primeira condição que é verdadeiro, né? Ou seja, reprovado. Caso contrário, ele cai para a segunda situação, que é uma situação, um valor se falso, na qual esse aluno
ele vai estar naquele meio termo, ou seja, entre 5 e 7, né? E aí ele vai cair para a recuperação, tá? Vamos apertar Enter e confirmar. Ok, é porque eu não fechei parênteses no final. Deixa eu até mostrar para vocês. Inclusive, é um erro que o Excel ele corrige para você de forma automática, tá? Aqui no início da fórmula, eu abri parênteses. Okay? Como vocês podem perceber aqui na barra de fórmulas. Coloquei a primeira estrutura. Depois, abri uma nova função se, onde eu precisei abrir parênteses de novo. Então, tudo que eu abro lá no começo e abro no meio da função, no final também eu preciso fechar. E eu fechei só uma vez. Mas não quer dizer que sua função esteja errada. Quer dizer que ele está te alertando para um padrão. O padrão é você abrir e fechar parênteses. Como eu abri aqui no meio e não fechei aqui no final pela segunda vez, ele me alerta. Você aceita essa correção? Sim, aceitei. Né? Então, olha só o que aconteceu. A média de 8,1 é acima de 7, dá o status de aprovado. Né? Agora eu vou clicar aqui nesse quadradinho e vou arrastar para os demais. Tá? Aí olha só que interessante. 6,7 está entre 5 e 7. Ou seja, a pessoa cai automaticamente naquele termo de recuperação. Né? Então é importante a gente pensar na lógica de funcionamento e ir testando as condições para ver se estão de acordo. Né? Você faz o teste, muda a nota, muda a média, vai colocando os valores e vai testando para ver se realmente a sua lógica aqui, né, essa lógica que eu fiz aqui junto com vocês, se ela está certa ou não. Tá? Você pode resolver isso aqui de outras maneiras. Né? Você pode trabalhar o recuperação e o reprovado primeiro, pode depois, no final, isolar o aprovado, enfim, você pode trocar as sequências, mas o resultado, se você tiver colocado o critério de forma correta, vai dar o mesmo resultado. Tá? Então, aqui, ó, deu recuperação porque ele está naquele meio termo. 3 está abaixo de 5, então ele tem que dar reprovado. E os demais, como estão acima de 7, dá aprovado direto. Né? Agora, olha só. Eu vou alterar aqui a nota, vou colocar 0. 6,7, recuperação. Se eu colocar 0 nessa segunda, reprovado, 4,4. Né? Então, perceba que à medida que eu vou alterando as notas, a média vai alterando e a situação desse aluno também vai sendo alterada. Okay? Então, aqui um exemplo de função alinhada, né? Ou seja, uma função se dentro da outra, que possibilita eu trabalhar com mais de 2 possibilidades. Okay? Posso trabalhar aqui com infinitas possibilidades, desde que eu configure, desde que eu tenha um raciocínio lógico adequado para poder trabalhar e manusear dentro da minha planilha. Okay? Vocês vão entender mais a função se praticando. Tá? Não tem como. De início, né? Não sei se vocês já tinham visto essa função, se vocês já tinham praticado ou usado alguma vez, mas é assim que funciona, tá? Bom, a segunda parte do exercício, vocês podem perceber que aprovado está pintado de verde e reprovado de vermelho, né? A gente não vai vir aqui simplesmente, né, e mudar aqui na paleta de cores a cor, né? Aprovado, vou deixar ele verde. Não, não é assim que funciona. A planilha do Excel, ele tem como objetivo facilitar o nosso trabalho, ou seja, automatizar as nossas tarefas, sem que a gente precise ficar fazendo isso aqui de forma repetitiva, né? Se eu fosse inserir mais alunos aqui, pensa eu ter que ficar pintando 50 situações de aluno, ir lá, escolher a cor verde. Não, não é assim que funciona. Depois que eu tiver terminado, toda a coluna situação é que eu vou me preocupar indo lá, né? Ontem eu mostrei essa ferramenta aqui que a gente
iria utilizar hoje, chamada formatação condicional, né? É aqui que a gente vai trabalhar essas situações, ok? Então, eu vou selecionar a coluna situação todinha, tá? Com todas as situações aí do Adamastor, do Alex, da Ana Paula, da Catarina. Selecionei, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em formatação condicional, regras de realce das células, e vou escrever, e vou escolher a opção chamada texto que contém. Perceba que eu posso trabalhar com vários comparativos, né? Ele tem aqui, é maior do que, é menor do que, está entre, né? Inclusive eu posso comparar valores, é igual a, texto que contém, uma data que ocorre, valores duplicados. Então, aqui eu posso utilizar, inclusive, filtro para fazer verificação de dados, né? Mas, enfim, o que a gente quer? Trabalhar com as duas situações. Aprovado, então, é texto que contém, né? De novo, seleciono todos da coluna, vou aqui em formatação condicional, regras de realce das células, texto que contém. Vou lá em texto que contém. Texto que contém o quê? Escrito. Aprovado. Quando ele achar, ele fazer essa verificação e encontrar as palavras com esse termo que eu coloquei aqui, aprovado, ele vai fazer o quê? Eu vou clicar nessa seta e escolher uma desses formatos pré-definidos, como também posso vir aqui em formato personalizado e escolher um de acordo com o meu gosto, né? Então, eu posso vir aqui, mudar o estilo da fonte, vou mudar a cor aqui, mudar aqui a cor, da cor para verde, né? Essa aqui é a cor da letra, ó. Beleza, cor da letra, porta, aqui, preenchimento, tá? Então, preenchimento, eu vou colocar aqui verde, e a fonte eu vou colocar realmente preto. Vou clicar em OK, e aí tá as formatações que foram aplicadas, né? O preenchimento e a cor da letra. Continuo, aproveito que o texto está selecionado, aliás, clico em OK, né? E aí agora eu vou de novo lá, aproveito que ele está selecionado, eu vou de novo, formatação condicional, regras de realce das células, texto que contém. Agora, qual que vai ser o texto? Recuperação. Em recuperação eu venho aqui, clico na seta, escolho formato personalizado. Formato personalizado, venho aqui em preenchimento de novo, agora eu mudo aqui para vermelho, clico em, aliás, antes de clicar em OK, né? Vou mudar a fonte, vou colocar cor preta, ok? Ok. A recuperação não, né? Reprovado. Aí. Aprovado, ok. Pronto. Coloquei uma formatação condicional, né, de acordo com a cor da situação reprovada. Falta o amarelo, né? Vou de novo. Formatação condicional, regras de realce, texto que contém. Texto que contém agora a palavra o quê? Recuperação. Vou vir aqui nessa setinha, escolher formato de texto personalizado. Vou trabalhar com preenchimento amarelo. A fonte, vou escolher a cor preta. Ok. Ok. Pronto. Vou fazer o teste aqui. E vou mudar as notas para ver se muda a formatação condicional também, ou seja, a cor, né? Então, vou aqui na nota do primeiro bimestre do Adamastor, vou colocar 0. Já mudou.
A média já mudou a situação e já mudou a formatação condicional, né? Mudando a cor de acordo com a situação. Tá? Vou colocar aqui um reprovado, vou colocar 0 aqui. Já mudou a cor. Tá? Então, perceba que eu estou automatizando os processos. Eu altero alguma coisa do meu boletim e as demais funções vão alterando também, vão se modificando. Né? Então, se eu fosse inserir aqui, vou inserir mais alunos aqui, tá? E dentro da planilha mesmo, vou clicar entre a Ana Paula e o Alex, tá? Botão direito em cima, inserir, linha inteira, ok. Vou de novo, inserir mais um. Ok. Então, aqui eu vou colocar Carlos Eduardo. Vou colocar aqui as notas. A média. Basta eu arrastar aqui, né? Para que ele reconheça nessas duas linhas, ok? Assim como a formatação condicional que foi feita junto com a função se. Vou clicar aqui no quadradinho pequenininho, vou arrastar ele aqui para baixo, ok? 7 deu recuperação, por quê? Para ele estar aprovado, ele tem que ser acima de 7, né? E 6 também deu recuperação aí, porque está entre 5 e 7, né? Então, se eu alterar aqui, colocar 0, aprovado, colocar 0, aprovado também, ok? Pessoal, dúvidas com relação à formatação condicional? O que vocês acharam dessa formatação condicional e da função se? Acharam muito, muito complicado? Achei muito bacana, professor. Uma funcionalidade boa, não é muito complicado, não, do meu ponto de vista. Bom demais, né, Geraldo? Facilita muito, né? E você automatiza os processos, né? Essa função, pessoal, não serve só para esse tipo de exemplo, não, tá? Por exemplo, você tem orçamento, né, ou estoque de produtos, em que você pode fazer o gerenciamento, né? Você controla a entrada, a saída a partir de notas fiscais e você tem a quantidade em estoque, né? Em que você pode criar um alerta dentro do Excel, dentro da planilha, em que ele te avise, né? Principalmente aqueles produtos que saem mais, aí você faz uma estimativa, faz uma média, né? Um percentual de estoque mínimo, e aí ele te informa. Quando chegar naquele estoque mínimo, ele pode te alertar, né? Mandar uma mensagem, né? Repor estoque, por exemplo, né? Porque aí você já sabe que você precisa fazer cotação, precisa fazer compra desses produtos para repor o estoque. Então, é uma série de exemplos do cotidiano que você pode usar. Você pode utilizar em um orçamento doméstico, né? Por exemplo, os gastos excessivos, vai aparecer uma mensagem X, né? Os valores que sobrou, de repente você pode colocar lá uma mensagem para você investir tantos por cento, né, em algum investimento, tesouro direto, enfim, em algumas aplicações que rendem mais, né? Então dá para aplicar em uma série de exemplos, tá? Não só neste boletim. Bom, vamos lá. Vamos continuar então, tá? Deixa eu ver aqui se alguém conseguiu cumprir a missão de inserir esse gráfico de linhas. Quem conseguiu descobrir o macete, o truque, né? Vou botar aqui. Ela 2, instruções, trabalhos. Ah, tá. Ninguém ainda conseguiu entregar, não. Tá, nós vamos fazer. Não tem problema, não, tá? O importante é vocês fazerem a entrega e entender
como que funciona, tá? O importante desse processo é entender e conseguir aplicar, né, nos exercícios, tá? Vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Empresa Nacional S.A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí tem mais a segunda linha, né? Segunda linha também é a mesma coisa. Empresa Nacional S.A. Vendas de produtos primeiro trimestre. Itens, produto, janeiro, fevereiro, março, total, primeiro trimestre, máximo, mínimo e média. Itens. Ontem a gente viu também a questão da sequência numérica, que pode ser automatizada no Excel, né? Você tem as duas primeiras sequências desse conjunto, no caso 1 e 2, e aí você quer aplicar a sequência, né? Automatizar a sequência. Então, você seleciona os dois primeiros, clica aqui no quadradinho, lá na parte inferior, e aí arrasta, né? 3, 4. Aqui são 4 itens apenas, né? Mas se a gente tivesse que numerar 50 linhas, faria essa numeração para nós, tá? Então, 1 e 2. Ah, tá. 1 e 2, 3 e 4, né? 2, 3 e 4. Ok. Deixa eu colocar as linhas. Centralizar aqui. Aumentar um pouco mais de tamanho. E vamos lá. Produto. Porta. Parafuso. Arruela. Prego. Janeiro. 2.354, 8.701, 12.654, 4.569. Fevereiro, estimativa de vendas, né, de cada... Estimativa não, né? Quantitativo de vendas, 6.954, 5.099, 8.600 e 12.365. Em março, 6.584, 10.197, 2.470, 13.969. Muito bem. Com relação a esses dados, a gente vai calcular os demais, né? Centralizar, tudo bonitinho. Deixa eu colocar aqui as duas primeiras preenchidas aqui de laranja. E os rótulos de um amarelo mais claro. Pronto, vamos lá. Precisamos calcular, então, o total do primeiro trimestre, né?
de forma efetiva, mais fácil, clicando aqui na célula onde vai aparecer a soma, né, o total do primeiro trimestre, e aqui ele pede a soma do primeiro trimestre de cada produto, né? Ou seja, as somas de janeiro, fevereiro e março do produto porca, as somas de janeiro, fevereiro e março do parafuso, da arruela e do prego, tá? Então, vou clicar aqui onde vai aparecer a resposta. Vou lá no botão de funções e escolho por soma. Perceba que ele já coloca o sinal de igual, coloca o nome da função, seleciona inclusive os valores. Só prestem atenção, só verifiquem antes de apertar Enter se realmente os valores são aqueles que eu preciso. Ou seja, janeiro, fevereiro e março da linha na qual eu estou procurando, que é do produto porca. Ok? Aperto Enter, ele dá a soma. Posso fazer isso para cada um dos produtos ou posso simplificar minha vida? Você pode simplificar. Clico aqui na alça de preenchimento, arrasto até o final. E aí, se eu clicar nesse resultado, ó, perceba que ele já pegou a linha de baixo, né? Agora da linha produto parafuso. Vou na terceira linha, clico 2 vezes e vejo qual que é a função que ele aplicou, né? Então, perceba que ele aplicou a mesma função, só que para as demais linhas, né, ele pegou os valores respectivos a cada linha diferente, né? Selecionar aqui os dois, centralizar. Muito bem. Máximo. Ele quer saber qual foi o período que teve o maior quantitativo de vendas. Se foi janeiro, se foi fevereiro ou se foi março. Vamos utilizar o recurso máximo, né? Clico aqui onde vai aparecer a resposta. Venho aqui na função e vou selecionar vou clicar em cima de max, né, que vem de máximo. Só que aí, detalhe, além de ele selecionar agora janeiro, fevereiro e março, ele seleciona também o total do primeiro trimestre, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso clicar fora e vir e selecionar só os 3 que eu preciso. O total não inclui para que ele faça a análise do valor maior, ok? Venho aqui, clico no quadradinho e arrasto para os demais. Ok? Então, também ele entendeu que precisa aplicar o máximo os demais valores, né? Os demais produtos das demais linhas. Mínimo, mesma coisa. Ele quer saber qual foi o menor quantitativo de vendas, se foi janeiro, se foi fevereiro ou se foi março, né? Clico aqui, botão de funções, e aí eu escolho por min, que é mínimo, né? De novo, ele seleciona agora total primeiro trimestre e seleciona inclusive máximo, né? Então, o que eu vou fazer? Vou clicar fora, clicar de novo na linha do produto que eu estou colocando a função e selecionar apenas janeiro, fevereiro e março. Ok? Aperto Enter. Problema resolvido. Clico no quadradinho do preenchimento automático e aí ele calcula para as demais linhas, né? Agora a média, mesma coisa. Vou lá no botão de funções, escolho média, e aí ele seleciona a linha toda, né? Total do primeiro trimestre, máximo, mínimo, né? E eu não quero isso, então eu vou clicar fora e escolher de novo janeiro, fevereiro e março, né? Ele vai somar os 3 valores e fazer uma estimativa de venda, né? Uma média. Qual que é a média vendida ao longo dos 3 meses, né? Ok? E aí ele dá justamente com o acréscimo de casas decimais. O padrão a ser seguido é que a gente deixe 2 casas decimais, tá? Ou, se não, deixar igual padrão para todos. Se você não quer que apareça casas decimais, deixa arredondado, tá? Que é o que a gente vai fazer. Ok? Selecionar aqui a média final do produto, clico na alça de preenchimento e arrasto no final para que ele calcule a média dos demais também.
tá? Então, vou aproveitar e vou trabalhar com arredondamento, ó. Eu quero diminuir, né? Diminuo uma, diminuo duas, para ficar todos os números padrão, né? Ou seja, janeiro, fevereiro, março, total, primeiro trimestre, máximo, mínimo e média, com arredondamento de casas decimais. Ok. Agora vem a parte que o pessoal considera ser mais complicada e que vocês vão ver que não é complicada, que é a parte do gráfico, né? Onde nós vamos jogar essas informações para dentro do gráfico, né? Primeiro, voltando aqui na apostila, nós vamos observar, né? E voltando aqui, a gente vai observar aqui quais são as informações que a gente consegue observar aqui. Primeiro, a gente consegue observar nesse gráfico, né? Deixa eu até aumentar aqui mais um pouco. Professor, posso fazer uma pergunta antes de passar para o gráfico? Claro. Que não apareceu aí, mas apareceu na primeira tarefa. Por exemplo, se o senhor colocar aí prego alumínio, ele vai ficar muito comprida a opção. E tem uma tabela que o senhor fez lá, dentro da mesma célula, ele colocou prego em cima e alumínio embaixo, sem entrar em outra célula. Como que eu faço para fazer assim? É a quebra de linha, tá? Eu vou colocar aqui nesse exemplo para você ver como que é feito, tá? Eu vou colocar aqui entre o parafuso e a porca, eu vou inserir, botão direito, né? Inserir, linha inteira, ok. Prego de alumínio, né? Ok? Passou aqui da coluna, eu vou fazer a quebra. Como que faz a quebra? Botão direito em cima da célula, vou clicar em formatar células, ok? E eu vou me certificar que eu estou dentro desta opção aqui, ó, que é alinhamento. Clicando em alinhamento, aqui embaixo, eu não posso me esquecer de marcar essa opção, ó, quebrar texto automaticamente. E aí, clico em OK. E perceba que ele joga, né? Duas palavras em cima e alumínio completando embaixo, tá? Ele faz essa quebra. Obrigado. Simples assim. Obrigado. Nada. Nesse caso aqui dessa tabela, ficou meio fora do padrão, né? A gente percebe que essa linha que a gente inseriu aqui a mais ficou fora do padrão. Então, assim, quando é uma palavrinha curta, o interessante é esticar realmente a coluna, a largura, né? Mas quando for algo mais complexo, né? Uma palavra mais extensa, aí a gente pode trabalhar dessa maneira, fazendo a quebra, tá bom? Ok. Muito obrigado. Nada. Agora vem a parte do gráfico, né? Que é selecionar. A única dificuldade vai ser selecionar as informações, né? As configurações, a grande maioria delas a gente viu ontem, né? Então, voltando aqui para a gente ver o gráfico, quais informações a gente tem aqui? Os produtos, os meses e os valores de venda, tá? 3 informações: os meses, os produtos e a quantidade de vendas de cada um desses produtos. Muito bem. Então, a gente vai selecionar só isso, ó. Produtos, inclusive a gente seleciona os títulos, né, que são considerados os rótulos do meu gráfico, ok? Produto, seleciono a coluna toda. Vou aproveitar que os meses estão na mesma sequência do que eu acabei de selecionar, ou seja, janeiro, né? Então, segurei, cliquei com o botão esquerdo aqui no primeiro. Seguro e arrasto até o final para selecionar a coluna toda. Não solto o meu dedo, eu vou continuar arrastando até que eu selecione janeiro, fevereiro e março. Muito bem, cheguei aqui, soltei, tá? Aí um detalhe muito importante, tá? Quando a gente tem colunas assim na sequência, beleza, muito fácil selecionar, né? Selecionei aqui, acabou. Mas se eu tivesse informações em colunas diferentes, colunas intercaladas, como que seria esse processo de selecionar? Por exemplo, produto, seleciono a coluna, e aí eu vou segurar Ctrl no teclado.
Eu vou fixar o CTRL no teclado e eu vou procurar por outras colunas. Vamos imaginar que eu quero o gráfico só de março. Eu venho aqui, ó, na coluna março, seleciono o rótulo, né, o nome do mês, juntamente com os valores. Tá vendo que os demais, janeiro e fevereiro, não foram selecionados? Então, quando eu quero selecionar informações que estejam intercaladas em posições diferentes, né, ou seja, não estejam em sequência, eu seleciono a primeira, seguro o CTRL no teclado, e aí eu vou e seleciono a outra coluna que eu quero, que nesse caso foi março. Eu poderia selecionar qualquer outra coluna aqui, desde que eu pressionasse o CTRL, né? Então, continuando o exemplo, ó, selecionar máximo, mínimo, média. E aí eu deixei de fora o total, fevereiro e janeiro. Tudo isso fazendo seleções intercaladas, segurando o CTRL no teclado, tá? Mas aqui a gente vai seguir o padrão, que é isso aqui. Coluna produto, coluna janeiro, fevereiro e março. Não se esqueçam de selecionar os rótulos, que são os títulos de cada coluna. Tá ok? Selecionei. Agora eu vou aonde? Vou lá no botão inserir. Eu quero inserir um gráfico. Esse gráfico aqui, ele é do tipo linhas, tá? Então eu vou vir aqui no botão, né, ó, inserir gráfico de linhas ou de áreas. Clicar na seta. E aí eu vou fazer a verificação, eu vou passar o mouse em cima para ver qual tipo de gráfico pode chegar muito próximo. Cadê aqui, ó? Vamos ver o exemplo aqui. Tem símbolos diferentes, ok. Vamos ver aqui as linhas. Aqui, ok. Eu vou tentar primeiro com esse aqui, tá? Não, linha empilhada não é. Linhas com marcadores, tá? Eu vou explicar para vocês o porquê ainda não terminamos. Escolhi esse tipo de gráfico aqui. Ok? Não está nada parecido com o que a gente tem lá no exemplo, né? É um gráfico de linhas, porém com a cada item da legenda tem uma forma geométrica diferente, né? E também a gente consegue perceber aqui, ó, deixa eu mostrar para cá, que a legenda está diferente da legenda do exemplo. A legenda que nós acabamos de inserir tem o nome dos meses. No exemplo, tem o nome dos produtos. Então, o que a gente vai fazer para que o Excel reconheça essa situação e tente colocar mais ou menos parecido? A gente vai inverter os eixos de valores. O que está aparecendo na legenda vai aparecer como eixo e o que está aparecendo como eixo, que são os produtos, vai aparecer na legenda. Onde eu faço isso? Clicando nesse botão, alternar linha barra coluna. Toda vez que eu insiro um gráfico, aparece duas opções aqui em cima, né? Design do gráfico e a opção formatar. Dentro de design do gráfico, eu tenho mais no canto direito aqui esse botão, alternar linha barra coluna. Ok? Eu fiz isso, ó, só que ainda clicar aqui em alterar tipo do gráfico. Linha empilhada com marcadores. Não. Vamos lá, deixa eu... Vamos fazer de novo. Inserir. Vamos lá, gráfico de dispersão, gráfico de linhas mesmo. Então vamos lá, vamos selecionar o último aqui. E clicar em cima. Pedir para alternar linha barra coluna. Ok. Pessoal, é o seguinte. Essa opção de
formatação que está aqui. Deixa eu ver aqui dentro de estilos de gráfico para ver se tem. Ah, bacana. Tem aqui, ó, estilo 11, tá? Deixa eu ver se tem algum outro estilo. À medida que você vai passando o mouse, vai mudando os estilos, tá? Tem alguns estilos que, inclusive, colocam os valores já nas linhas, né? Para ficar melhor a visualização dos valores também, ó. Tá? Tem algumas formatações bem interessantes. Mas o gráfico que vai ficar próximo do que a gente precisa é esse aqui, ó. Estilo 11, tá? Deixa eu diminuir aqui. Olha só o gráfico do estilo 11. Vou colocar aqui a apostila. Ok. Deixa eu clicar aqui de novo em alternar linha barra coluna. Aqui, ó, os produtos ficaram... Ah, não tem... isso mesmo. Não, tá certo a primeira maneira. Então, eu vou clicar aqui de novo, ó. Tá? Os meses ficam aqui nos eixos e os produtos ficam sendo como uma legenda, né? A legenda, professor, tá aqui na parte de cima. Onde que eu mudo para deixar o gráfico, a legenda lá do lado inferior, né? Na parte de baixo. Eu venho aqui em adicionar elemento de gráfico, vou clicar na opção legenda e aí eu vou mudar aqui, né? Tem como você deixar ele do lado direito, na parte superior, na esquerda e na parte inferior, como nós queremos colocar, tá? Vou puxar aqui um pouquinho. Ok. O que está faltando agora? Colocar o título, né? Vendas de produtos. Clicar aqui na caixinha de texto. Vendas de produtos, primeiro trimestre. Ok. O que mais que eu preciso modificar aqui? Os valores, né? Os valores desse eixo aqui, da apostila, né? Do exemplo da apostila, está intercalando de 2.000 e 10.000, né? Então, começa em 0, aí eu tenho aqui esse valor 2.000, depois 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, 12.000, 14.000, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou clicar em cima de qualquer um desses valores, desse eixo aqui no canto esquerdo. Depois, em seguida, eu vou clicar com o botão direito e vou marcar a opção Formatar Eixo. Clicando em Formatar Eixo, o valor mínimo é 0. Qual que é o valor máximo que pode ser exibido dentro desse gráfico? 14.000, né? E aqui está 35.000. Então, vamos deixar uma escala no máximo que ele pode chegar, que é 14.000. Né? Para que eu vou demonstrar os demais se não tenho valores dentro da minha planilha que cheguem nesse valor? Né? Pode perceber que não tem nenhum valor aqui que chegue a 35.000, né? Esse intervalo aqui de janeiro a março. Né? Janeiro, fevereiro e março. 14.000. A minha unidade principal vai ser a maneira como os números intercalam dentro dessa escala, né? De 2.000 em 2.000. Né? Então, eu vou vir aqui na escala principal, já está 2.000 aqui, né? Ok, nas demais opções não há necessidade nenhuma de modificação. E aí, basta eu sair aqui, né? Ok. Diminuir aqui o tamanho aqui. Ah, teve um valor aqui, peraí. Menos 1.000. Por que disso? Vamos lá, deixa eu voltar aqui.
Ah, tá, agora. Ok. Vendas, produto, trimestre. Eu vou clicar aqui na parte interna e vou pintar aqui, tá? Formatar, preenchimento da forma, tá? Parte de fora do gráfico, preenchimento. A parte de fora é branca mesmo. Preenchimento. Ok. Tem as linhas aqui na grade, contorno, espessura. Vou colocar aqui espessura. Aí. Escolha a cor do lado de fora. Vamos ver se tem uma opção para colocar as grades aqui do lado de dentro. Né? Botão direito. Formatar. Borda. Ok. Beleza, então vamos só preencher a mesma parte de dentro, né? Colocar uma borda, o título que nós mudamos, o eixo de valores e a legenda, tá? Idêntico à versão que está aqui na apostila, não vai ficar porque é uma versão anterior, né? Essa versão ela é de 2007, tá? Do Office. E aí, como o Office traz algumas mudanças, né? Com certeza as ferramentas que tinha lá no 2007 não vão ser encontradas agora nessa nova versão, tá? Mas eu acredito que vocês conseguiram entender, né? Como que faz a inserção de gráficos e como que você seleciona valores para jogar dentro do gráfico, né? Esse é o ponto mais importante do exercício. As demais configurações vocês viram que é tranquilo de fazer. Perguntas acerca dessa atividade? Quem tentou desenvolver, de repente achou difícil? Aqui se já tem algum exercício para fazer. Eu vou compartilhar a tela do celular e vou mostrar como que a gente faz a formatação condicional, né, que foi essa formatação que nós fizemos aqui, ó, para mudar as cores, né? Fazer lá no celular também tem como fazer, tá? Essa do gráfico nós já vimos, né, que tem como fazer no celular. Foi bem tranquilo a gente fazer ontem. Se tiver alguma dificuldade, alguma pergunta, quiser que eu repita o processo, eu faço também no celular, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela do meu celular para a gente fazer. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui no grupo. Ok. Deixa eu ver, Ludmila deu certo, Ludmila tá aqui. Ah, que bom, Ludmila, que deu certo. José Humberto. Deixa eu ver aqui, será que é por causa do espaço? Será por causa do espaço para instalar um novo aplicativo? Ok. Ok. Então vamos lá. Compartilhar aqui a tela do meu celular.
aqui. Compartilhar. Compartilhar tela. Iniciar agora. Ok. Vamos lá. Google Drive. Planilhas Google. Vamos fazer do aluno, né? Três, quatro, cinco, seis, sete. 3, 4, 5, 6, 7. Isso. 3, 4, 5, 6. Aqui embaixo tem um botão de mesclar, né? E aqui eu vou escrever. Notas de alunos, disciplina, Excel. Aluno. Aqui eu consigo aumentar o zoom um pouquinho, né? Esticando os dedos para o lado, subindo, aumentando o zoom e diminuindo, eu posso esticar os dedos para baixo para poder diminuir o zoom, tá? Aluno. Nota. Primeiro. Nota segundo bimestre. Nota terceiro. Nota quarto bimestre. Média. E situação. Aluno. Alex. Pessoal, enquanto eu vou preenchendo a planilha, qualquer pergunta, fiquem à vontade, tá? Celular, o processo é mais lento, né? Tem jeito. No celular, o que a gente consegue fazer também, pessoal, para melhorar o desempenho do trabalho, né? Comprar aqueles teclados, né? Aqueles mini teclados que sejam um pouquinho maior do que esses que a gente digita aqui, né? No touch da tela. A gente consegue acoplar via Bluetooth esses teclados e a gente consegue utilizar vários recursos, tá? Recurso para editar documento de texto, recurso para editar planilha, né?
E aí você consegue, né, mesmo que seja mínima a visualização da tela, você consegue trabalhar bem melhor com o teclado, inclusive com o mouse, tá? Tem mouse via Bluetooth e tudo mais, tá? Tem como melhorar um pouquinho esse desempenho no celular também. 5. 5,5. 7,9. 3. 9. 8. 5. 7,8. 9,5. 5,3. 2,5. 9. 8,2. 5,5. 1,3. 9,8. Pronto. Agora a gente consegue fazer até mais coisas, né? Vou colocar linha. Do lado direito do balde de tinta tem as bordas para você colocar. Vou alinhar o título. Posso preencher ele com uma cor aqui no fundo. Colocar os rótulos aqui, os subtítulos de uma outra cor também. Seleciono tudo. Vou no balde. Média. Agora a média, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós podemos selecionar, né, as notas. Clico na bolinha e arrasto até chegar à nota de quarto bimestre da primeira linha do Adamastor, tá? Perceba que ao selecionar essas 4 notas, lá embaixo, na tela do celular, na parte inferior, ele dá sugestão de fórmulas que eu posso aplicar, tá? E qual é a fórmula que a gente vai aplicar no Google? A gente vai aplicar a fórmula chamada AVG, que é o termo em inglês chamado de average, né? Traduzindo, média, ok? Então, eu vou clicar aqui em AVG, ele já aplicou a média em cima das 4 notas do Adamastor, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar todas as demais, né? Vou pressionar o meu dedo em cima da bolinha, e aí ele vai perguntar, né? Você quer preencher, continuar preenchendo a partir da primeira função que você fez? Mas perceba que o preencher não está aqui, né? Tem recortar, tem copiar, tem colar e tem colar especial. Então, eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos e aí ele vai aparecer aqui, ó, ele vai ficar escondido. Preenchimento automático. Pronto. Beleza, média aplicada nos demais, tá? Agora, detalhe importante. Da mesma forma como a gente trabalhou com as casas decimais lá no Excel, né?
arredondando e diminuindo para que fique só uma casa decimal após a vírgula, tem como fazer aqui também. Onde que está essa configuração? Agora, a gente vai vir aqui em cima, tem uma setinha para trás, outra para frente, né? Atrás para desfazer, para frente para refazer algum processo. E aí, clicando nessa letra A, que tem alguns tracinhos, vai aparecer, né? Essa opção aqui embaixo, texto e célula. A gente vai continuar por texto. Formatação. Ó, a formatação condicional aqui, né? Então, a gente já sabe que tem formatação condicional, né? Vamos vir aqui em célula. Olha a formatação aqui também. Formato de número embaixo, ó, casas decimais. Está programado que apareça 2. É o padrão, né? Então, a gente pode aumentar ou diminuir. A gente vai diminuir para 1. Perceba que já vai ficar igual ao exercício, né? Muito bem. Agora nós vamos fazer a situação, né? A situação, aqui no Google, se não me engano, não vai ser se, vai ser if, mas eu vou fazer da mesma forma. Eu vou clicar no assistente de função, aqui embaixo, do lado esquerdo, tem um botão chamado FX, que é inserir função. Ele vai perguntar qual é a categoria que eu quero inserir. Ele vai estar dentro de lógica. Ok? Dentro de lógica, eu vou procurar por... bacana, é o se mesmo, tá? Se a média... Aí eu vou procurar pelo sinal de maior, né? Cadê aqui o sinal de maior? Se... Agora, vamos achar. Aqui eu vou clicar no 1, 2, 3 para aparecer o teclado de letras. Vou clicar nesse aqui para aparecer outros caracteres especiais. Cadê o menor? Aqui, ó. Ele vai estar aqui, tá vendo? Ó, eu apertei no botão 1/2, que ele mostra as funções 1 de 2, né? E aqui 2/2, que ele mostra o segundo teclado com as segundas funções, né? Ok, então aqui, ó, sinal de maior. Aí eu volto lá pro e localizo igual. Normalmente já tem aqui na parte de cima o sinal de igual, né? Só o sinal de maior e menor que você não vai encontrar. E aí você precisa ativar o teclado de caracteres especiais do outro lado, maior ou igual a 7, ponto e vírgula. Agora eu vou procurar pelas aspas duplas, tá? Aqui, ó, aspas duplas. Caso seja atendida a essa condição, aprovado. Ok, fecho aspas duplas, ponto e vírgula. Vamos fazer aquela função alinhada com as 3 opções. Aprovado. Então, vamos deixar aqui, né? Só maior que 7. Só maior que 7. Igual não, tá? Maior que 7, aprovado. Depois, vou estruturar uma outra função se aqui dentro. Se a média for menor que 5, for menor que 5, ponto e vírgula. Qual que é a mensagem que vai aparecer? Reprovado, né? Menor que 5, reprovado direto. Reprovado.
Fecho aspas duplas, ponto e vírgula. Se ele não tiver aprovado e nem reprovado, ele estiver naquele meio termo entre 5 e 7, vai aparecer para ele recuperação. Fecho aspas duplas. Fechei parênteses 2 vezes, já está aqui, agora é só confirmar. Muito bem, aprovado. Posso replicar aqui essa mesma situação para as demais linhas. Pressiono meu dedo na bolinha, marco as 3 bolinhas aqui, clico, passo meu dedo em cima e marco a opção preenchimento automático. Tá? Então, perceba que, inclusive, aqui funcionou a minha estrutura alinhada, a minha função SI com as 3 condições: aprovado, recuperação, reprovado e aprovado. Né? Agora, eu preciso trabalhar com a formatação condicional. Né? Preciso trabalhar com a formatação condicional. Onde que eu vou trabalhar com a formatação condicional? Aqui em cima, né, na letra A, próximo àquela setinha para trás e para frente. Vou aqui em célula, formatação condicional, eu venho aqui do lado direito e clico na seta. Tá? O que eu quero aplicar na formatação condicional? As cores, né? Aí aqui o intervalo de G3 a G6 está ok, né? Aquela coluna onde tem as situações. E aqui a regra, né? Que vai ser o quê? Texto contém. O texto contém. Qual o valor? Aprovado. Para o texto que contém o texto aprovado, ele vai fazer o quê? Um estilo de formatação, onde eu posso personalizar esse estilo de formatação, alterando, colocando negrito, colocando sublinhado, colocando a cor do texto colocando a cor do texto que ele não deixa, vamos ver se assim nessa posição ele aparece. Beleza. Então, às vezes eu tenho que mudar a posição do meu celular também, tá? Então, a cor do texto eu quero na cor preta, ok? Volto aqui na setinha, onde está escrito cor do texto, a setinha para trás. A cor de preenchimento, ok, pode ser verde mesmo, tá? Volto aqui e clico em salvar. Ok. Aprovado, vai receber a formatação de preenchimento verde e a cor do texto preto. Eu vou clicar para adicionar. Também está no intervalo de G3 até G6. Vou escolher a regra o texto contém. E agora eu vou para reprovado. Reprovado. Vou escolher essa terceira. Posso personalizar também. Colocar aqui a cor do texto preta. E preenchimento vermelho. Né? Vou clicar em salvar. Vou clicar em adicionar de novo. O intervalo é o mesmo. A regra é a mesma também. O texto que eu vou colocar. Não. Estilo de formatação, preenchimento, vou colocar amarelo. Texto 1, 2, 3, eu posso colocar. Escolher outra cor também. Escolher a cor do texto. Tá? Eu posso personalizar da maneira como eu achar melhor. Okay? Aqui. E clico para salvar. Pronto. Clico aqui no certinho. E perceba que 3, né, já estão
configuradas com a formatação condicional. Tá? Então, o que foi feito lá no computador, deu também para fazer aqui o celular trabalhando com a função se e trabalhando com a formatação condicional. Ok? Perguntas, dúvidas, sugestões, alguma observação acerca destes exercícios? Fiquem à vontade, né? Alana, Ana Paula, Eliane, Ludmila, Maria Antônia, Michele. Não, tranquilo, por enquanto. A grande maioria ainda está praticando, fazendo os exercícios. O que a gente vai fazer hoje? Tá? Em vez da gente tirar a pausa e ter a segunda parte da aula, eu vou deixar vocês praticando esses exercícios. Né? Não adianta nada ficar passando um exercício atrás do outro, passando conteúdo se vocês não praticaram. Tá? É importante vocês fazerem essa prática, ok? Eu estou tentando, mas tá difícil. Sim. Qual que é a dificuldade? Concordo. Posso te ajudar? Eu tô penando aqui no celular. No celular é mais difícil mesmo. Você viu que eu fiz aqui, mas eu fiz passo a passo, né? Eu fiz até, inclusive, devagar, o que no computador geralmente a gente faz em uma configuração em 2, 5 minutinhos no máximo, né? Que no celular eu demorei um pouquinho, né? Mas é ter paciência, não tem jeito, né? É a dificuldade do dispositivo mesmo, por ele ser pequeno e tudo mais, né? Eu tô fazendo, já errei umas 4 vezes, tô tentando de novo para ver se conserta. Tá certo. O importante é não desistir. Vai fazendo que vai dar certo, tá? Pessoal, qualquer dificuldade nos exercícios, vocês podem me procurar no privado. Manda mensagem, tira foto, tira um print da tela que vocês estão tentando fazer no celular, né? Ou bate uma foto do que vocês estão tentando fazer no computador e me envia, tá? Que aí eu consigo tentar entender o que vocês estão tentando fazer e ajudar vocês, tá bom? Então, o que a gente vai fazer hoje? Tá? Hoje vocês vão deixar as atividades em dias. Se tiver que assistir as aulas novamente, assiste, né? Eu acho que eu deixei essa do boletim, essa do vendas como exercício de ontem, né? Foi isso mesmo, e a gente já fez hoje na aula, então vocês já sabem como fazer, tá? Então, na aula de hoje, eu não vou propor nenhuma atividade nova para ser feita. Vocês vão deixar essas atividades em dias para que amanhã a gente consiga avançar um pouco mais, né? Hoje, vocês já aprenderam formatação condicional, a gente viu como trabalhar a formatação condicional. Ontem e hoje, nós fizemos uma revisão de como inserir e configurar gráficos. Nós já vimos a função se, que é uma função lógica, né? Trabalhamos um pouquinho com média, máximo, mínimo, soma, né? Aprendemos já um pouquinho como trabalhar e automatizar as nossas planilhas, ok? Então, deixa aí essas atividades em dias para a gente poder avançar no conteúdo e dar uma lida no material, pessoal, tá? Não é só essa parte dos exercícios. A partir até a página 91, né? Deixa eu ver quando ele começa a falar de Excel aqui, até a página 91, mas começa na página aqui. Começa a falar de Excel lá na página, vou colocar aqui. Isso, Introdução ao Microsoft Excel, página 71. Tá? Então, são 20 páginas que é importante você lendo, acompanhe o raciocínio do material, né? Rever as aulas, tenta fazer, tá? E vamos colocar as atividades em dias, tá bom, pessoal? Bom, então hoje eu não vou propor nenhuma atividade, tá? Fica essas 2 primeiras atividades para vocês colocarem em dias. E aí amanhã a gente volta, né, no horário normal.
Eu corrijo alguns exercícios que vocês tenham enviado, tiro algumas dúvidas, se for necessário, na primeira parte da aula, e a gente continua com conteúdo novo, tá bom? Do mais, eu agradeço imensamente a presença de todos vocês novamente, né? O empenho, a dedicação de vocês. E amanhã a gente continua, tá? Um excelente descanso para vocês. Boa noite, pessoal. Tchau, professor. Obrigada. Boa noite.